Tenho hérnia de disco. Posso pedir o BPC? Veja, antes vou te dar um lembrete para você parar definitivamente de gastar dinheiro. Se você paga R$ 25,90 por mês de Netflix ou Amazon Prime Video, está no valor hoje de R$ 14,90 por mês, ou ainda se você paga R$ 22,90 de Globoplay, totalizando aí tudo R$ 764,40, esqueça tudo e adquira já a Connect Box, tá? Você vai assistir séries, jogos, filmes, né? Canais, novelas, tudo mais, tá? Esporte. Isso por R$ 497,00, sem antena. É só você instalar aí a caixinha. Você vai economizar aí muito dinheiro, ok? Veja, a questão aí, né, não é saber se essa ou aquela doença dá direito ao BPC. A questão é essa. Você primeiro tem que saber o seguinte: quais os requisitos? As pessoas focam somente na doença, né? Esquece aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, os requisitos. Quais os requisitos para a concessão do BPC? É isso que você tem que ter em mente, né? Primeiramente, você tem que saber quais os requisitos. Primeiro, condição de miserabilidade ou situação de vulnerabilidade. Não adianta ter uma doença e você não ter essa condição aí, tá? A renda do grupo familiar, né, que mora sob o mesmo teto, é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo? Não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Hoje, R$ 303,00. Então a renda que aquele grupo familiar debaixo do mesmo teto gera, dividido pelo número de pessoas, não pode passar de R$ 303,00. Então são requisitos, tem que saber. No caso da doença, né, ou da deficiência, ela deve ser o quê? De longo prazo. Para efeito BPC, doença de longo prazo tem que ser no mínimo o quê? 2 anos, tá? Então, 2 anos ou mais, essa deficiência ou doença, aí sim, tá? E o mais importante também, tá? No mínimo, tem alguma barreira impeditiva? Nós temos aí algumas barreiras. Pode ser uma barreira urbanística, pode ser uma barreira arquitetônica, pode ser uma barreira de transporte, né? Barreira na comunicação ou na informação, barreiras atitudinais ou ainda barreiras tecnológicas. Tem que ser no mínimo aí uma barreira, né? Você tem uma doença, ela te impede, ela tem alguma barreira que te impede de você trabalhar, de você se locomover, você tem que ver. E quanto à hérnia de disco? Bom, nesse caso aí, né, vai depender das barreiras que aquele que solicita o BPC enfrenta com essa hérnia de disco. Ele sente muitas dores ou dormência que impede ele de se locomover ou trabalhar. Ele tem restrições de movimentos. Ele tem dificuldade de locomoção. O que fala os laudos atuais dele? Não é? Tem que ter laudo. Tem um médico lá que ele vai consultar antes de ir para a perícia do INSS, tá? Para poder anexar e dizer o que esse médico, né, particular dele diz. Então fica claro, né, que doença é uma coisa e incapacidade é outra, ok? Então você tem que ficar bem definido. Agora, se essa doença que a pessoa tem, que pede o BPC, ela incapacita, né, aí incapacita de trabalhar, se locomover, aí é outra história. Por exemplo, bem comum, visão monocular, né? Visão monocular, tá? Beleza. Visão monocular. Bom, para quem vai advogar, não é problema. Para quem exerce a profissão de motorista ou quem trabalha com máquina de serra, aí já cria o quê? Uma impossibilidade. Ainda mais se essa pessoa não puder, né, ter uma readaptação no mercado de trabalho, devido à idade, né, dificuldade de aprendizado de uma nova profissão. Aí fica difícil, ok?